Ok, vamos fazer o seguinte agora. Eu vou abrir aqui a View Model Base e vou abrir a View Model Base do projeto anterior, né, para você entender o que é que mudou, tá? No projeto anterior, nós tínhamos lá, olha, uma lista de controle de acesso que já estava na View Model Base. Tínhamos aí a empresa, tínhamos um usuário, uma view controle acesso, a quantidade de páginas. Daqui para o esquema de você notificar quando muda os membros, está definido aqui. Temos o exportar data grid, né? Os dados lá eram exportados a partir de um combo box, né? Você selecionava se era CSV, TXT, daí você utilizava esse método para exportação. Acesso, o método para definir o acesso aos botões, né? Botão inserir, consultar, excluir, tá? E aqui a questão do relatório, né? Que nós chamávamos lá o relatório no Report Manager, tá? Esse então era o nosso View Model Base no 1.0. Como é que está o View Model Base agora, tá? Primeiro eu tenho as variáveis command, né? Então eu tenho aqui, olha, página seguinte, página anterior, botão inserir, botão alterar, botão excluir, cancelar, salvar, localizar. Aí eu tenho exportar XLS, exportar CSV, exportar TXT, exportar RTF. Tenho todos esses commands aí definidos já na View Model Base, tá? Veja que aqui nessa View Model não tenho nenhum command definido. Os commands eles ficavam definidos dentro de cada View Model separada, né? Então eu tinha o seguinte command, o anterior command, dois botõezinhos lá para controlar a navegação das páginas, tá? Então esses métodos eles eram definidos, né, dentro de cada View Model, tá? Daí o método, ele chama lá o método atualizar. Aí esse método aí ele realmente é específico, né, para cada classe. E os commands, né, as variáveis, elas estão definidas aqui dentro da própria ViewModel. Já aqui, olha, os meus commands, né, as minhas variáveis, a command aí estão definidas já na ViewModel Base. Controle de acesso, eu tenho o método, né, que vai realizar o controle de acesso. E esse método aí, acesso, onde é que se encontra aqui acesso, né, ele está bem parecido com o que é o anterior, tá? Papel, formulário, tá? Na verdade ele é igual, né? A diferença é que aqui as variáveis que estavam definidas aqui lá em cima, ó, separadas, né? Usuário, view controle de acesso, né? Usuário, view controle de acesso e a lista controle de acesso, elas estão dentro dessa região para que a coisa fique melhor organizada, tá? Depois eu tenho a navegação dos registros, né? Aí sim, essa região aqui completamente nova, né? Então eu tenho, olha, esse índice navegação, eu tenho uma variável booleana indicando se eu posso navegar para a página anterior, tem uma outra variável booleana indicando se eu posso navegar para a página seguinte. Como é que elas são usadas, essas variáveis aqui? Ora, se eu carreguei os primeiros dados daquela janela, né, digamos que sejam 20 registros por página, eu estou no registro 1, então eu não posso navegar para a página anterior, né? E isso lá no 1.0 está em aberto, isso daí, né? Na versão 1.0 você consegue navegar para a página anterior, mesmo não tendo registros. Ele vai passando lá um índice negativo, né? E aí a grid vai ficando sem registros, tá? No nosso caso aqui nós vamos desabilitar o botão para que o usuário ele não consiga navegar para a página anterior e também para a página seguinte caso não existam mais registros, ok?
Eu tenho então uma quantidade de registros que foi carregados, tenho a mesma constante lá, a quantidade de página que está definido para 20 aqui, dentro do próprio código da aplicação, isso pode ser alterado também. E tenho uma string filtro, né, porque agora nas minhas janelas eu tenho a capacidade de realizar a pesquisa. Tá? O método controla a navegação, o que é que ele faz? O navega página anterior, ele só será disponibilizado, só vai ficar true, se o índice da navegação for maior que 0. Tá? Então aqui ó, o índice da navegação ele tem que ser maior que 0. Quando você inicia a consulta, que faz a primeira consulta, traz os primeiros registros, esse índice vai ser 0. Então ele não vai deixar navegar para a página anterior. Quando você vai passando para as páginas seguintes, né, carregando, quero do registro 21 ao 40 agora, já que é 20 por página. Aí sim, esse navega a página anterior, ele vai retornar um true, né? E a janelinha lá, o botãozinho que está vinculado a isso aí, ele vai ficar habilitado. Vamos ver logo esse botão para você entender plenamente o que eu estou falando, tá? Aqui na View, botões, eu tenho na minha barra externa esse botãozinho aqui, ó. Tá? Esse botão aí, ele é vinculado, ó, ele tem um command. O command dele é o página anterior command. Tá? Então tem que existir esse método aqui dentro da ViewModel, né? E aqui eu tenho um isEnable. IsEnable está vinculado ao navega página anterior, ok? Navega página anterior, se tiver false, esse botão aqui vai ficar desabilitado. Se tiver true, esse botãozinho vai ficar habilitado. Mesma coisa para esse aqui, ó. Eu tenho que vincular ele ao método página seguinte command, e ele só será habilitado se o navega página seguinte me retornar true, tá? Então, o navega página anterior vai retornar true se o índice da navegação for maior que 0, e o navega página seguinte ele só vai me retornar true se a quantidade de páginas que foi carregada foi igual à quantidade carregada. Como assim? Na verdade, essa quantidade de páginas não é a quantidade que foi carregada, né? É a quantidade que está definida para ser carregada, tá? Então, como assim? Né? Digamos que você tenha lá no banco de dados 65 registros, ok? Quando você fizer a primeira pesquisa, vai aparecer do registro 1 até o 20. O índice de navegação nesse momento, índice de navegação, copiar ele para cá. O índice de navegação será 0. Como é que vai estar o quantidade de página? Ora, a quantidade de página é uma constante. Ele é igual a 20. Como é que vai estar a quantidade carregada? A quantidade carregada também vai ser igual a 20. Então, olha, quantidade de página é igual a quantidade carregada? 20 é igual a 20. Então, ele vai deixar eu navegar para a página seguinte. Legal? Quando eu navegar para a página seguinte, o que é que vai acontecer? Eu tenho 65 registros, ele vai mostrar do 21 até o 40. O índice de navegação agora vai ser 1. Quantidade de página continua sendo 20 e quantidade carregada continua sendo 20. Né? Perfeito. Então ele vai agora habilitar o navega página anterior e vai habilitar o navega página seguinte de novo. Aí eu clico de novo no navega página seguinte. Aí ele vai carregar agora do 41 até o 60. Né? 41 até o 60. Não é isso? Índice de navegação vai ser 2. Quantidade de página 20, quantidade carregada 20. Vai habilitar de novo os dois botões. Cliquei para navegar novamente. O que é que ele vai fazer agora? Ele vai me mostrar do 61 até o 65. Ó. Índice de navegação 3. Quantidade de página é 20, porque é uma constante. E quantidade carregada 5. Tá? 61 até o 65. Né? 5. 20 é igual a 5? Não. Então agora o navega a página seguinte vai ficar desabilitado. Né? E aí tem um pequeno problema nessa lógica, que é o seguinte. Né? Digamos que eu tenha
40 registros no meu banco de dados. Quando chegar aqui, ó, do 21 ao 40, quantidade de página vai ser 20, quantidade carregada vai ser 20. Mas eu tenho mais registros para exibir? Não tenho, né? Porque eu só tenho 40 registros lá no banco de dados, tá? Então ele vai habilitar o navega página posterior, né? Vai navega a página seguinte, mas provavelmente a grid vai ficar vazia. Faça esse teste, né, e tente descobrir a solução caso realmente exista esse problema que eu mencionei, tá? Muito bem, então aqui, ó, ele vai controlando a navegação, né? Daí ele testa se o data grid exportação for diferente de nulo, ele habilita então esse pode exportar. Para que serve esse pode exportar aí? Esse carinha aqui, ó, o botão exportar, ele só vai ficar habilitado se o pode exportar for igual a true, tá? Porque assim que a gente entra na aplicação, ele não exibe nada, nenhum dado. Ele só vai exibir dados se o usuário realizar uma pesquisa, ok? Então o exportar ele tem que ficar também desabilitado, assim como os botões de navegação, né? Muito bem. Daí eu tenho aqui uma região exportação de dados, tá? Olha, a variável pode exportar está definida aqui. Eu tenho aqui uma data grid exportação. Eu recebo então o formato, né, que eu quero exportar. Esse formato ele é definido aqui nesse carinha. Esse cara, na verdade, ele é um menu item, tá? O primeiro item que vai aparecer é o XLS, né? Ele é vinculado ao comando exportar XLS. CSV é vinculado ao comando exportar CSV, TXT exportar TXT, RTF exportar RTF. Ok? Retornando aqui então, exportar data grid, ele vai realizar essa exportação, né, de acordo com a data grid exportação aqui, tá? Essa data grid exportação, né, ela vai ser vinculada no momento que eu entrar na janela, né? Por exemplo, entrei aqui na janela cargo, na verdade vai ser na cargo lista, né? Deixa eu ver se é na cargo lista. Aqui, ó. Quando eu entro na cargo lista, eu informo, viu o model base? A data grid exportação é a minha. Aí ele já sabe lá na view do model base que ele deve exportar a data grid dessa janela que eu estou utilizando. Legal? Retornando então na view model base, eu tenho aqui essa questão que ele deve verificar se o nome da propriedade existe, se já existia desde o 1.0. Tem uma nova página, onde ele vai inserindo, né, as minhas abas na janela principal, isso que também existe desde o 1.0. Tá? E aqui para notificar, né, quando eu altero algum atributo na propriedade. Altero alguma propriedade, então eu notifico, né, para que ela seja atualizada tanto na janela quanto aqui nos objetos, tá? Perfeito, então você já viu como é que está aqui a nossa view model base, né? Se você já viu como era 1.0, você vê que mudou bastante coisa. Se você está chegando agora, você então põe aí a aplicação para rodar, vai debugando aqui, tá? Para você entender como é que ela funciona plenamente.